logo após o do ECAD, que nós pudéssemos votar o dos royalties depois do Estatuto da Juventude. Atendo a Vossa Excelência pela importância do tema, que esta casa não pode correr o risco de amanhã chegar a medida provisória 610, trancar a pauta e gerar insegurança nesse tema. Vamos votar, portanto, se todos concordarem, ECAD, royalties e depois o Estatuto da Juventude. Todos de acordo? Com a palavra do deputado Jandira. Senhor presidente, até em respeito à extensão dessa pauta e à importância dela, quero em primeiro lugar agradecer ao presidente da Câmara, a todos os líderes dos partidos aqui na casa, particularmente ao relator da matéria dos royalties, líder, deputado André Figueiredo, que acenou com essa possibilidade de colocarmos imediatamente em pauta o projeto de lei que trata da democratização, da fiscalização e transparência do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais no Brasil, particularmente na área da música. E dizer, senhor presidente, que eu vou ser bastante breve, resumir centralmente os pontos fundamentais, para que nós possamos, ao votar esta matéria, marcar historicamente a data de hoje como uma data que deu um salto inimaginável na democratização de direitos no Brasil, particularmente para aqueles que embalaram todos os nossos sonhos no momento em que a juventude e os trabalhadores nas ruas redesenham seus sonhos, suas utopias, suas causas e pedem respostas da política brasileira. Todos esses autores e artistas, através das suas obras, trabalham e sempre trabalharam para que a sua criação lhes desse um patrimônio econômico e eles pudessem viver da sua arte. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição foi criado por lei. Portanto, nós consideramos que o ECAD é uma conquista da lei brasileira, mas ele foi criado conjuntamente com um órgão de fiscalização chamado Conselho Nacional do Direito Autoral. No entanto, na década de 90, durante o governo do ex-presidente Fernando Collor, na extinção de várias estruturas do governo e particularmente no campo da cultura, o Conselho Nacional do Direito Autoral foi extinto. Portanto, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é um monopólio privado, porque ele é um órgão único de arrecadação e distribuição de direitos, ficou completamente sem qualquer possibilidade de acesso dos seus dados, da sua estrutura, do fluxo de recursos de entrada e de saída, e hoje ele próprio revela que tem 500 mil cadastrados, 500 mil autores, no entanto, não mais de 70 mil recebem qualquer direito a partir desse Escritório Central de Arrecadação. Em 1998, senhor presidente, senhores líderes, colegas deputados, aqui houve uma comissão de direitos autorais, do qual eu fui vice-presidente dela. O senador, ex-deputado Aloysio Nunes Ferreira, foi o seu relator da Lei Geral de Direito Autoral. E ali nós mantivemos a existência do ECAD como um órgão único de arrecadação e distribuição, e ali nós não conseguimos criar competências para a fiscalização, dada a correlação de forças daquela época. Hoje, depois de 13 anos de debate, numa nova conjuntura política, coloca-se a urgência de que nós olhemos para isso. Diferentemente, inclusive, de nós, que temos salário fixo todo mês, e de muitos trabalhadores no Brasil, os autores dependem de sua obra para sobreviver e para viver. E esses hoje, muitos deles, como autores bastante conhecidos e populares, não conseguem mais viver da sua arte, passam literalmente fome no Brasil. Dada essa situação, é urgente que nós possamos criar instrumentos e competências de fiscalização e de transparência e de nova governança para esse que é um monopólio privado que trata de direitos de terceiros, que trata de direitos individuais, que trata de propriedade individual e intelectual, cuja obra de criação precisa ser remunerada e derivar daí direitos econômicos. O projeto que foi construído no Senado foi construído a partir de uma comissão parlamentar de inquérito
É a quarta no Brasil, em função de denúncias de irregularidades do ECAD. E essa CPI, desta vez, trouxe um produto concreto, que foi um projeto de lei, que foi há um ano elaborado, foi sendo trabalhado, amadurecido, e depois de ouvir, inclusive, o ECAD, depois de ouvir todos os autores, os diretamente interessados, produziu um texto em que nós aqui da Câmara também, muitos de nós participou da construção desse acordo no Senado Federal. Na semana passada, esse texto foi aprovado por consenso, por todos os partidos políticos presentes no Senado, por compreenderem que ele responde constitucionalmente, legalmente, legitimamente àqueles que são os detentores de direito. Quero, inclusive, aqui, senhor presidente, registrar a anuência e a ajuda e a colaboração da própria presidência do Senado, de todos os líderes lá presentes, inclusive o ex-relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, que contribuiu, além de todos os outros, e particularmente o presidente da CPI, senador Randolph, o relator da CPI, Lindbergh Farias, e o atual relator que produziu esse texto de consenso, senador Humberto Costa. Mas quero também aqui registrar a importância do trabalho do ministro da Cultura, Gilberto Gil, que reabriu esse debate na sua primeira gestão, do ex-ministro Juca Ferreira e da atual ministra Marta Suplicy, que teve um papel muito importante na construção desse acordo. E também aqui deixar um agradecimento a mais dois segmentos fundamentais. O primeiro deles, aos assessores técnicos, professores acadêmicos, em nome de Bruno Levic e Marcos Souza, que trabalharam intensamente para a construção desse texto. Em nome deles, eu agradeço a todos que contribuíram tecnicamente. Mas quero também deixar um agradecimento especial a todos os autores e artistas que aqui estiveram conosco durante todos esses anos, particularmente o Grupo de Ação Parlamentar Pro Música, o GAP, a Associação Procure Saber, e esses dois reúnem os maiores arrecadadores de direito autoral do Brasil, que em nome deles, mas principalmente em nome dos que nada recebem, ou muito pouco recebem, com toda a grandeza que estiveram, para apoiar um projeto que foca a gestão coletiva, foca a fiscalização, a transparência, a democratização e uma governança aberta e democrática, abrindo de fato o direito a quem de fato tem direito, que são os detentores de direito autoral. Quero dizer, senhor presidente, refutar aqui alguns argumentos. O primeiro deles, e vocês podem olhar isso no próprio texto do Senado, que nós não fizemos nenhuma emenda para que ele vá direto à sanção da presidenta Dilma, que recebeu os artistas e lá se comprometeu com a sanção do projeto. Primeiro, não há nenhum impacto para a extinção do ECAD, ao contrário, o ECAD sai fortalecido desse texto, porém, fiscalizado e democratizado e com instrumentos de transparência. Segundo, não há estatização do ECAD. Ao contrário, o ECAD permanece como um órgão de monopólio privado e, como tal, com regulação e fiscalização pelo poder público, que é a única instância que consegue garantir direitos difusos e direitos coletivos de terceiros. Em terceiro lugar, ele dá direitos e deveres a todos, aos usuários, aos autores, às associações e ao próprio Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Não é mais o que protelar nesse debate, porque os autores pedem resposta do poder do Congresso Nacional e do governo brasileiro, em nome da transparência, em nome da sua própria sobrevivência, em nome da sua própria vida. Aqui há direitos e deveres estruturados para todos. Não há estatização, há fiscalização e transparência, e é uma data histórica de hoje, senhor presidente, ao votarmos um projeto amadurecido, consensual, com o apoio de todos, foca a gestão coletiva e aponta para a criação de uma estrutura federal que faça essa fiscalização e, mais na frente, uma lei geral do direito autoral que garanta e abarque todas as estruturas editoriais, de audiovisual, etc. No entanto, senhor presidente, quero deixar aqui os agradecimentos e pedir o voto de todos, que por unanimidade, se possível, aprovem e transformem essa data numa data histórica para a música popular brasileira, para os autores brasileiros e para a cultura brasileira. E quero apenas, senhor presidente, deixar aqui um registro
de uma atitude da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Senhor presidente. que poderia ter levado o projeto para a comissão, mas que, em nome dessa urgência e da possibilidade desse acordo, não só vem acompanhando dedicadamente, mas por unanimidade, todos os membros da Comissão de Cultura estão apoiando e acenaram de trazer diretamente ao plenário com o apoio integral desse órgão recém-nascido na Câmara e que tem se dedicado a apoiar os autores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado federal Vitor Felipe, votou no partido do presidente. Presidente, deputado Zé Guimarães como líder. Presidente. Cada palavra. Presidente, acelerar deputado o trabalho, votou de acordo com a queria orientação do seu propor, partido presidente, PSD. Que nós fôssemos, logo após a fala do líder, direto para a orientação, até porque o trabalho coordenado pela deputada Jandira Fegali foi excelente. É um projeto que precisa ter celeridade. Então eu proponho que a gente vá direto ao encaminhamento. Presidente, depois da palavra do líder, vamos direto, portanto, Presidente, deputado aos Mário membros dos partidos.